Olá pessoal, eu sou Dulce Simões, Inspirando Dentistas. E hoje eu vou falar nesse vídeo de algo que a princípio parece simples, mas nem sempre fácil de se usar, que são as cunhas proximais, ou as velhas e nem sempre tão queridas, tão adoradas cunhas de madeira, que hoje não são confeccionadas apenas de madeira. Nós temos também cunhas plásticas e temos até borrachas que fazem às vezes dessas cunhas proximais ou dessas velhas cunhas de madeira. Não saia daqui porque eu acredito verdadeiramente que muita gente não faz o uso desse acessório. Esse acessório ele é imprescindível para que as restaurações de classe 2, de classe 3 e de classe 4 saiam bem feitas. Por que fazer um vídeo falando de algo tão acadêmico, né, que todo mundo conhece? Conhecer é uma coisa, usar e usar da melhor forma possível é outra coisa bem diferente. Mas o grande motivo de fazer esse vídeo é primeiro porque uma colega me questionou sobre o uso das cunhas e segundo motivo é que eu acredito que bons trabalhos, eles não são apenas aqueles trabalhos elaboradíssimos, até porque no nosso dia a dia, o nosso dia a dia não é feito apenas de trabalhos elaboradíssimos, mas o nosso trivial, o nosso dia a dia é feito de quê? De cavidades de classe 2, 3, 4, 1, esses onde nós precisamos usar alguns artifícios, no caso aqui, as cunhas proximais, para que a gente tenha um bom resultado final. Primeiras perguntas a serem respondidas. Por que eu devo usar cunhas? Será que a cunha é realmente necessária? Sim, é necessário e nós precisamos usar, porque as cunhas elas têm a função não apenas de estabilizar, mas também de adaptar as matrizes naquela região cervical, bem como promover um ligeiro afastamento entre os dentes e também afastar a papila gengival. Toda matriz, mesmo aquelas individuais, aquelas pré-contornadas, elas sozinhas elas não conseguem uma boa adaptação naquela região cervical, que em todos os dentes sofre o quê? Sofre uma diminuição de diâmetro. E se você não coloca a cunha, o que é que acontece? Qual é o resultado? O resultado é que você vai ter nessa região cervical um espaço, né, entre o dente e a matriz, e onde o que a gente vai acontecer? O material restaurador vai extravasar naquela região, resultando em um excesso cervical. Isso por acaso é trabalho de qualidade? Não. E sabe quem é que vai lhe dar a nota desse trabalho futuramente? O periodonto. Excesso não combina com saúde periodontal. Sabe qual é o grande problema das cunhas? O grande problema mesmo é que muitas vezes nós compramos cunhas de baixa qualidade, que são aquelas cunhas que parecem verdadeiras toras de madeira. E aí o que a gente faz? Pega aquela tora de madeira, né, e quer colocar aquela tora de qualquer jeito naqueles espaços proximais. Não vai, pessoal. Desse jeito não vai dar. Cadê aquele conselho que eu sempre te dou? Esqueceu que conselho é? Bom senso. Aquele conselho chamado de bom senso. Pois é. Se você tem cunhas de madeira grossas, comprou aquelas toras, tudo bem, vamos ajustar essas cunhas para que elas entrem justas, entrem bem adaptadas, mas entrem de uma forma tranquila, né? Sem dilacerar o paciente. Como é que a gente vai ajustar? Simples, a gente pode usar um disco de acabamento de maior granulação e a gente vai desgastando essa cunha. Ou então a gente pode usar lâminas de bisturi que também tem a mesma função para a gente ir acertando essa cunha. Hoje existem também as cunhas de plástico, que podem ter diâmetros diferentes, já vamos dizer assim, pré-ajustadas, e você vai escolher de acordo com aquele espaço proximal de cada paciente. Essas aqui, elas ainda vêm com esse cabinho, o que facilita, esse cabinho é para facilitar a colocação. A gente coloca, depois torce e o cabinho então se rompe e fica lá a cunha. E falando em colocação, as cunhas elas devem ser inseridas nas ameias palatinas. Por que nas ameias palatinas? Porque essas ameias são mais amplas que as ameias vestibulares. Mas há uma exceção. São as ameias dos primeiros molares superiores, porque nesses dentes as ameias vestibulares são maiores. Isso devido a quê? Devido à anatomia, a forma anatômica desses dentes. A maneira de colocar as cunhas é dessa forma que eu estou mostrando aqui,
com a base do triângulo voltada para a papila gengival. Isso é fácil da gente relembrar, é só pensar no formato da meia e aí você vai entender, né, uma coisa parecida com a outra, você vai entender como colocar a cunha. E finalmente, fazendo a mesma função das cunhas tradicionais, nós temos as cunhas elásticas, que aqui no Brasil elas são vendidas pela TDV e são apresentadas em 3 tamanhos diferentes, ou 3 diâmetros diferentes: o azul, o amarelo e o verde. Sendo o azul a mais espessa, é indicada naquelas situações onde os pacientes têm um espaço interproximal muito grande exatamente devido à perda da papila. Em seguida, nós temos a amarela e finalmente a verde, que com certeza essas verdes são as que a gente mais usa no nosso dia a dia. Podem ser adquiridas juntas, né, as 3 juntas, ou você pode comprar só uma das cores, como se fosse um refil. E como nós vamos colocar essas cunhas de borracha? Vejam aqui. Nesse caso, já colocamos a matriz, né, a matriz pré-contornada, e agora nós vamos colocar a cunha. Podemos, para facilitar a colocação, fazer o quê? Empregar 2 fios dentais, um de cada lado, e aí a gente vai puxar esses fios dentais para poder espichar essa borracha e facilitar a penetração dessa borracha. Vejam aqui como é que está acontecendo, como é que eu estou fazendo. Nós podemos ainda usar as pinças porta-grampos. Dessa maneira, ou em algumas situações onde se tenha um acesso melhor, nós podemos ainda, né, a gente pode até mesmo puxar com as nossas mãos e inserirmos. Olha aí como é que a gente está fazendo, como é que a gente pode fazer. E vamos finalizar lembrando quais são as funções das cunhas. Estabilizar a matriz, adaptar essa matriz, promover um leve afastamento entre os dentes, compensando a espessura da matriz e assim, claro, permitindo que a gente tenha ao final um correto contato e um correto contorno. E ainda afastar a papila gengival. Mas para que tudo isso seja conseguido corretamente, só mais um detalhe importante. As cunhas, elas devem ser posicionadas de tal maneira que fiquem aquém do ponto ou da relação ou da superfície de contato. Ah, Dulce, isso é fato, todo mundo já sabe. Seguro morreu de velho e não custa nada estar aqui lembrando a vocês. Então, essa era a sacada da semana. Se vocês gostaram, contem aos colegas, compartilhem os nossos vídeos. Quanto mais vocês compartilharem conhecimento, melhor. Não saiam daqui sem dizer o que vocês acharam. Isso é muito importante para a gente. Assine o nosso canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!